Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? No vídeo de hoje estou trazendo aqui notebook Dell Inspiron 153511, tá? Tô com ele aqui então em bancada, tá? Bom, a história desse equipamento aqui é um pouco curiosa, né? Mas baseado pelo que o cliente nos informou, esse equipamento foi para uma outra assistência, a outra assistência basicamente condenou a bateria do equipamento, e aí venderam uma bateria nova, ao qual ele funcionou um tempo, se desligou e não ligou mais. Né? Chegou aqui pra gente, a gente foi fazer alguns testes. Estou inclusive aqui com ele aberto já, né? Vou até mostrar para vocês aqui. Estou com ele aberto aqui. E o que foi que a gente constatou? Realmente, a bateria dele, a original, estava com problema. Com a bateria conectada, ele fica dando 0%, às vezes não liga. E para quem trabalha com Dell sabe que se ele não tiver com a bateria muito boa, não está carregando legal, ele pode apresentar outros sintomas também, tá? A gente trocou a bateria novamente, afinal, a gente não faz diagnósticos baseados em testes de outras empresas, né? A gente gosta de fazer tudo de novo aqui para poder ter certeza do que a gente está falando. E com uma bateria nova, ele faz exatamente a mesma coisa. Ele funciona um tempo, se desliga e não liga mais. E só retorna a ligar quando a gente tira a bateria fora. Bom, mas qual que é a grande questão? Esses notebooks aqui não possuem mais uma pilha de BIOS separada da bateria. Ou seja, a pilha de BIOS, aquela de 3 volts, a CR2032, ML1220, ela faz parte da bateria do equipamento. Tá? Então existe uma trilha, uma malha específica, ao qual a bateria do equipamento faz a alimentação do CMOS, do CMOS, enfim, do RTC, existem vários nomes aí para esse tipo de circuito. Mas o que é o grande problema? Para quem já trabalhou com Dell, sabe muito bem que sem a bateria da BIOS, toda vez que você vai ligar, o equipamento leva um bom tempo para ligar. Ele fica ligando e desligando por algumas vezes, e às vezes, se você não insistir corretamente, ele para de ligar até que resete a BIOS de novo e assim por diante. Né? Então acaba se tornando um processo bastante oneroso, bastante complicado, muitas vezes para o cliente em casa. Né? E se você tiver pressa, parece que ele pressente a tua pressa e vai fazer com que demore ainda mais. Tá? Brincadeiras à parte, o que o cliente nos informou? Ele não vai mais querer utilizar esse equipamento na bateria. Ele nos informou aqui então que agora o que ele quer realmente fazer é basicamente usar o equipamento sem bateria, mas também sem o percalço de ficar ligando e desligando algumas vezes logo que você dá o power inicial, tá? Então, como esse equipamento não tem um circuito próprio para bateria de BIOS, vou mostrar aqui para vocês uma adaptação, se tudo correr bem aqui no decorrer do vídeo, mostrar para vocês uma adaptação ao qual vai substituir essa bateria de BIOS, não vai ser mais necessário utilizar a bateria do equipamento, e se tudo correr bem, né, a gente vai ter um equipamento funcionando normal, entre aspas, só que sem a bateria, tá? Processo ao qual aí um pouco complicado, tem que estudar o circuito aqui para poder saber exatamente aonde a gente precisa colocar a bateria de BIOS, mas o mais importante é que o equipamento volte a funcionar na medida do possível, da melhor maneira possível, né? E se a gente conseguir, vou fazer uma análise desse circuito da placa aqui também, ainda pretendo ver se eu não consigo consertar essa parte do circuito de carga também. Porque daqui a pouco a gente consegue reparar o circuito de carga, fazendo com que a bateria carregue, volte a funcionar normalmente e ele pare de se desligar e ficar depois ligando e desligando, ou precisar resetar a BIOS para ele voltar a ligar. Um outro ponto muito importante é que, de acordo com o que o cliente nos informou, esse equipamento aqui não funciona o cooler. Então, aí já tem um sintoma aí de que tenha mais alguma outra coisa atrapalhando no funcionamento desse equipamento, tá? Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer uma análise do circuito, vou ver se eu encontro algum ponto que esteja ruim e que seja consertável, obviamente, mas também quero mostrar para vocês a adaptação da bateria de BIOS para caso não seja possível consertar o circuito dessa placa-mãe, a gente vai deixar com uma pilha de BIOS, fazendo o equipamento pelo menos funcionar parcialmente, né, sem a bateria aqui também. Funcione bem, só que sem a bateria. Bom, essas são as explicações desse vídeo. Essa introdução ficou um pouquinho mais longa, mas eu já quero deixar informado aqui para vocês que não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e principalmente curta esse vídeo e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida com relação ao procedimento em si. Afinal,
esse tipo de material é produzido para você que está aí do outro lado da tela, tá? Então, sem mais delongas aí, a gente já conversou bastante. Vamos inverter a câmera aqui e vamos ver se a gente consegue solucionar essa questão aí. Bom, gente, já estou aqui com a placa. Queria mostrar para vocês umas coisas antes. Só vou silenciar aqui o servidor. Bom, então, o que acontece? Essa aqui é a plaquinha dele, né? A gente já está trabalhando nela. O que foi que eu constatei? Ele realmente só funciona quando zera BIOS, mas, fazendo algumas pesquisas e conversando com o pessoal que trabalha na área, o que eles me disseram, né? Um dos problemas crônicos desse modelo agora, que está começando a aparecer aí, é defeito no Super I/O. Né? Então, o que a gente vai fazer? Antes de fazer qualquer tipo de adaptação, botar uma pilha de BIOS ali para ele poder ficar firme e tal, por conta da bateria, enfim, antes de fazer qualquer tipo de adaptação, eu vou tentar ver se eu consigo fazer essa placa-mãe voltar a funcionar normalmente, tá? Esse aqui é o primeiro passo que a gente vai fazer. Então, o que eu vou fazer primeiro? Trocar esse Super I/O. Pelas pesquisas que a gente fez aqui, esse Super I/O aqui a princípio não é regravável, né? Então as informações que ele precisa já estão dentro dele, contidas dentro dele, né? Basicamente é isso, num primeiro momento, né? Depois, se for necessário, a gente faz a regravação das BIOS aqui, ele tem duas BIOS, uma de 8 MB e uma de 16, mas a princípio a troca do Super I/O já deve ser o primeiro passo para a solução do problema completo, tá? Talvez hoje essa placa-mãe já não está ligando corretamente, né? Ela está bem estranha, né? Está bem ruim mesmo, mas talvez a solução seja a troca somente do I/O. Né? Se tiver mais coisas, daí a gente vai verificando, né, com o tempo, obviamente, né, caso o cliente queira prosseguir também por conta do tempo em si do reparo, tá? Já se passou alguns dias aí com relação ao primeiro vídeo, e o mais importante que eu quero trazer para vocês é isso aqui, tá? Não é patrocinado, não é nada, mas a Cássio 10 aqui vai solucionar o nosso problema, porque esse Super I/O eu não tinha encontrado ele basicamente em nenhum lugar, tá? Cássio 10, se quiser aí patrocinar a gente, tamo junto. Bom, vamos lá então. Aqui tá o Super I/O novo. Deixa eu pegar aqui. Vem bem embalado. Beleza. Aqui tá ele. Ok? Esse é o componente então que a gente vai fazer a troca. Deixa eu dar um zoom aqui para ver se pega um modelo. Acho que não vai pegar o modelo. É um Macronix Mac 1515 ali, ó. 1515NB, tá? Esse é o cara então que a gente vai fazer a troca. Só para mostrar para vocês aí. E esse aqui é o original da placa. Vamos verificar se esse caso aqui vai ser solucionado dessa maneira. Se não for, a gente vai ter que seguir com a análise aqui para ver se realmente vai ter como solucionar o problema ou não. Tá? Vou mostrar para vocês somente a questão da placa-mãe. O cooler dela já não girava de antes já. Pelo que a gente viu no esquema elétrico, basicamente quem coordena a questão do cooler girar ou não é o Super I/O, né? Então é ele quem faz essa parte de gerenciamento, né? Então já é um primeiro indício de que realmente pode ser ele. Questão de carregamento, obviamente que não é ele quem faz a liberação da carga, é o próprio CI de carga, mas ainda assim existem vias de comunicação entre ele e o restante, tá? Inclusive a questão da BIOS também. Bom, vou só alimentar aqui, não alimentei, o LED acende, só que qual que é o grande detalhe? É que essa placa-mãe não liga mais, tá? Pelo menos não corretamente. Deixa eu ver aqui. Aqui já não tem, ó, não aquece mais nada, ela não funciona corretamente mesmo. É uma lástima, né? Vou até botar o cooler de novo, só para vocês verem. Ó, botar o cooler aqui. Vamos alimentar a placa-mãe. Alimentei a placa. Olha ali, acendeu o LED. Cooler completamente parado. Parado mesmo. Vou fazer um outro testezinho rápido. Deixa eu ver onde que fica.
O botão Power dessa placa-mãe fica aqui debaixo dessa proteção, tá? Vou pressionar aqui e ver se ele vai dar algum sinal. Não, absolutamente nada. O LED até apagou aqui. Realmente ela não tá legal mesmo. E quem dá o primeiro start é o Super I/O, então, né, tudo reforça que seja ele, pelo menos um dos problemas, né. Então, vamos lá então fazer a troca desse carinha aqui e vamos ver se vai resolver esse problema dessa placa-mãe específica aqui. Bom, pessoal, retornando aqui então, infelizmente é um equipamento que não teve reparo, tá? O que foi que aconteceu? A gente encomendou um Super I/O primeiro virgem, para a gente testar aqui, ver se ia funcionar, não ia, tudo mais. Obviamente que não funcionou, né? Afinal ele não tinha programação interna. Testamos depois um Super I/O regravado, tá? Ou seja, a gente encontrou um Super I/O regravado, tivemos que fazer a importação desse componente, instalamos na placa, ela ligou, mas logo depois começou a apresentar os mesmos defeitos e tudo mais, aí a gente retirou esse Super I/O regravado, fizemos uma terceira tentativa com o Super I/O então retirado de outra placa-mãe, ou seja, de uma placa doadora de peças, colocamos nele, o equipamento funcionou por um tempo e logo depois voltou a dar defeito novamente. Tá? Então, por via das dúvidas, né, como a gente não conseguiu estabilizar corretamente esse equipamento, a gente resolveu então comunicar ao cliente dessas informações e essa placa-mãe em específico não teve solução. Tá? Ao invés da gente então fazer o reparo dela, nós encomendamos uma placa-mãe nova, trocamos a placa-mãe para o cliente e colocamos uma placa-mãe nova e seguiu funcionando aí o equipamento. Né? Infelizmente, essa placa-mãe não teve solução de fato, é uma situação um pouco chata, a gente fez todas as tentativas possíveis, digamos assim, e ainda assim não conseguimos estabilizar ela. Então, né, para que muitas pessoas acham aí que a gente só posta caso que dá certo, essa daqui é a verdade, tá? Tem equipamentos que, infelizmente, o reparo por si só não funciona. A gente tem que partir para uma outra solução e normalmente é a troca da placa-mãe inteira. E daí essa troca se soluciona, né, todos os problemas com relação à própria motherboard, né, a própria placa-mãe. Então é isso, tá, gente? Vou convidar vocês novamente para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, as notificações, comentar aqui nos comentários. Inclusive a gente está em busca agora de uma gravadora para esse Super I/O, para ver se a gente encontra uma que realmente funciona. Se você tiver alguma dica aí, você que é técnico, a gente vai ficar muito feliz de ouvir ela aqui embaixo nos comentários, tá bem? Então, né, provando mais uma vez a transparência que a gente tem aqui no processo, tanto em casos que dá certo, que são a grande maioria, quanto casos que também, infelizmente, não dão, tá? Grande abraço aí, pessoal. Valeu, valeu!